Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para dar mais uma dica para vocês de manutenção em condicionadores de ar inverter. Na semana passada eu peguei um caso no qual, ao ligar o condicionador de ar e fazer o acionamento pelo controle remoto, quando a unidade interna evaporadora fazia o acionamento da unidade externa condensadora, o disjuntor ele caía. E eu quero mostrar para vocês como eu identifiquei o problema na placa eletrônica. Mas antes eu quero dar uma dica para vocês. Toda vez que eu estou fazendo uma manutenção, eu sempre levo essa apostila aqui. Uma apostila muito bacana da Samsung, que tem muitas informações das placas eletrônicas, além de sensores e também compressores. E você quer ter essa apostila? Então faça agora mesmo o seu cadastro no portal Samsung Climatiza pelo endereço que está no link desse vídeo. E lá vai ter muitas informações referente a vídeos, treinamentos, apostilas, distribuidores de peças e muito mais. Portanto, faça já o seu cadastro no portal Samsung Climatiza, o portal do instalador Samsung. Vamos pro vídeo? E para simplificar melhor o entendimento, eu vou fazer esse vídeo em duas partes. Primeiro eu vou mostrar aqui no quadro branco, na teoria, e depois eu mostro na placa eletrônica, na prática. Tudo bem? Bom, vamos lá. Como eu falei inicialmente no vídeo, assim que você ligava o condicionador de ar no controle remoto, tudo bem, sem problema nenhum, mas quando o relé da placa do evaporador acionava lá para mandar energia para o condensador, o disjuntor ele caía, né? E aí eu quero mostrar para vocês como identifiquei esse problema. Olha só, se sabe que aqui nós temos a parte de energia elétrica, né? Que é lá na Samsung E1 e N1. E o terminal 2 é referente à parte de comunicação, né? Que eu não desenhei aqui para não ficar algo muito extenso. Mas o problema, ele estava relacionado na parte de energia elétrica. Então o que acontece? Aqui nós temos a energia entrando, né? Que aqui nós temos um fusível, nós temos varistores, nós temos capacitores, nós temos o filtro de linha, mais capacitor e mais varistor. Essa parte daqui da placa nós chamamos de parte de filtro e proteção, tá? Então essa parte aqui é a parte de filtragem, né? Filtro e parte de proteção, tudo bem? Então o que acontece? O problema estava nesse circuito e também no circuito da ponte diodo. Lembrando que eu vou mostrar também para vocês na prática, a Samsung, para quem me acompanha já sabe disso, ela tem duas pontes de diodo. Uma ponte de diodo para o circuito aqui de baixa potência, né? E a outra para o circuito de alta potência. Então aqui era a ponte do circuito de baixa potência que também estava com defeito, que eu vou mostrar para vocês. Mas vamos lá. Quando eu medir continuidade entre o terminal 1 e o terminal N1, o que estava acontecendo? Estava dando continuidade aqui, então indicando um curto-circuito entre o 1 e o N1, ou seja, eu identifiquei que tem aqui um curto-circuito, né? O que não poderia ter. Então por isso que quando eu ligava lá, o disjuntor estava caindo. E aí, pessoal, na placa eletrônica nós temos aqui esses componentes que são varistores, que eu vou mostrar para vocês também na prática, tá? Esse varistor, ele estava em curto, então como vocês podem ver, ele está pegando uma fase a outra fase, tá vendo só? Ele está ligando uma fase a outra. E como ele fechou o curto, o que aconteceu? Ele estava ligando uma fase a outra fase, por isso que quando eu ligava, ele fechava esse curto-circuito. E além do problema aqui dos varistores, eu também estava com um problema na ponte de diodo, que está logo aqui, ó. Essa é a ponte de diodo que também está lá com defeito, tudo bem? Então, além do problema dos varistores, essa ponte também estava com defeito, porque estava fechando um curto aqui entre esses dois terminais aqui, ó, certo? Então estava fechando curto. E se a gente for analisarmos aqui de forma mais tranquila, você vai ver que ele está pegando uma fase aqui, ó, e está pegando outra fase. Então, se tem um curto-circuito aqui, novamente vai interferir o quê? O encontro de duas fases, né? Sem ter nenhuma resistência, que vai acontecer, ó, né? Vou fazer uma mão mais... Aê, ó! Então vai fechar um curto-circuito. Então já sabe-se na teoria o problema aqui que nós, né, identificamos. Agora vamos ver na prática como é que foi solucionado isso aí, beleza? E como diz o meu amigo Lawander, vamos para a bancada para a parte prática. Vamos agora para a bancada que a gente vai analisar o teste do IGBT.
Bom, os varistores que eu citei na parte teórica são esses componentes aqui, ó, coloridos de cor amarela e azul que tem por toda a placa eletrônica, tá? Você pode identificá-los aqui e também aqui, ó. E aí, virando aqui na parte da trilha da placa eletrônica, o que acontece? Ele está interligando entre uma fase e outra. Então, na hora de fazer a medição do varistor, o mesmo não pode apresentar nenhum valor de continuidade. Então, para isso, eu vou utilizar o meu multímetro da Súria, que eu gosto muito dele, que tem diversas escalas, entre elas a escala de continuidade que nós iremos usar aqui. Então, vou colocar o meu multímetro na escala de continuidade. Aqui está na escala de continuidade, como vocês podem ver, com um sinal sonoro, né? Beleza? E agora eu vou fazer as medições dos varistores. Então eu posso medir por todos eles, tá? Meço aqui, ó, não pode dar nada, não pode dar nada, tá vendo? Eu meço todos eles, tá? Ah, Rafael, como é que eu sei o varistor aqui na placa eletrônica? Eu não sei se é possível ver aí, mas ele tem uma simbologia de um formato de um Z. Tá? Tem Z aqui, tem Z aqui, tem Z aqui, ó. E eu posso fazer a medição de todos os varistores da placa eletrônica. Um que tiver com defeito já é um motivo de fechar um curto-circuito. Tá, Rafael, e aí? Tá com curto-circuito? Pode trocar o varistor? Bom, é assim. Se você tirar esse varistor, né? E colocar um outro, de repente, para fazer a manutenção na placa, pode até ser, né? Mas sempre lembrando que o trabalho que tem que fazer isso é um técnico de eletrônica. Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula e mais uma semana que a gente se encontra aqui para falar sobre o quê? Para falar sobre eletrônica para climatização. Eu me chamo Lawanda e toda semana a gente está aqui trazendo algum assunto pertinente. Por quê? Porque aqui, pessoal, existem outros componentes eletrônicos que podem vir a interferir no funcionamento da placa eletrônica. Então, por isso que é bom levar para um técnico de eletrônica, que ele vai fazer uma análise geral. Mas, se você não tem essa expertise, você também pode colocar uma placa nova. Lembrando que, pessoal, se a placa está na garantia, acione a garantia do produto, tudo bem? Tá ok? Então, mede de um lado para o outro em todos os varistores, não pode dar nenhuma continuidade. E aí, pessoal, outro componente que nós temos aqui é a ponte de diodo. E para isso eu vou aproximar um pouco melhor a câmera aqui para dar um zoom exatamente nessa ponte, que é a ponte do circuito de baixa potência. Bom, agora com a câmera mais aproximada aqui da ponte de diodo, eu vou ensinar para vocês como testar um curto-circuito na entrada desta ponte. Lembrando que esse componente vai transformar a tensão que está alternada em tensão contínua. Como vocês podem ver, aqui você tem alternado e alternado, e aqui você tem negativo e positivo, porque a tensão entra na ponte alternada e sai com as suas polaridades negativo e positivo, tudo bem? Então, uma vez identificado já aqui essa parte, o que vocês vão fazer? Coloca o teu multímetro na escala de continuidade, ó, e aí você vai medir aqui na entrada da ponte de diodo. Lembrando que não pode marcar nenhum valor no multímetro, tudo bem? Essa ponte de diodo é para o circuito de baixa potência, tudo bem? Lembrando que nós temos outra ponte de diodo para o circuito de alta potência, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como identificar e testar essa ponte de diodo. E lembrando que lá naquela placa que estava com defeito, quando eu media aqui entre alternado e alternado, ele faz isso aqui, ó. Tá? Indicando um defeito nesta ponte de diodo. Para a medição da ponte de diodo, eu vou posicionar o multímetro na escala de diodo. E aí eu vou fazer os testes nos terminais da ponte. Lembra que eu mostrei que aqui nós temos um lado alternado, outro lado alternado, um lado negativo e outro positivo? Pois bem, então o que nós vamos fazer aqui? Esse terminal, que é o terminal negativo que está aqui, eu vou entrar com a ponta de teste vermelha, que é a ponta ao contrário, tudo bem, pessoal? Então, ó, esse aqui é o terminal negativo, eu estou entrando com a ponta positiva, que é a ponta vermelha. E aí eu vou medir entre alternado e alternado, repare que vai dar um valor lá, ó, no multímetro, 679. E eu vou medir agora, ó, trocar para o lado alternado, para o outro lado alternado.
675. Ou seja, o valor que eu encontrei aqui foi bem próximo do valor que eu encontrei do outro lado, indicando que a ponte de diodo ela está boa desse lado aqui. Agora eu vou medir do outro lado. Desse lado aqui nós temos o terminal positivo, e aí eu vou entrar com a ponta de teste negativa, que é a ponta preto. E aí eu coloco aqui, ó, entre preto no lado positivo e o vermelho no alternado. (680), e aí eu vou medir de novo aqui, 674, ou seja, essa ponte de diodo ela está bom. Rafael, quais os valores que não pode ser encontrado aqui? Um valor em curto, que seria 000, ou um valor aberto, que seria isso daqui, né? Que seria o 1, que indica um valor infinito que a ponte de diodo está aberta. Ou um valor muito fora. Como assim, Rafael, muito fora? Vamos colocar aí um valor acima aí, vamos supor que aqui deu 680, do outro lado deu 500, né? Aí já é um valor muito fora um do outro, indica um possível problema na ponte de diodo, tudo bem? Então esse é o teste da ponte de diodo. Depois eu vou fazer um vídeo um pouco melhor explicando como faz esse teste, mas espero que vocês tenham entendido essa parte aqui. E aí, pessoal, só para mostrar para vocês que aqui nós temos a parte de filtragem, e essa parte aqui é a parte de proteção da placa eletrônica que eu mostrei para vocês lá na teoria, tá? Então, só mostrando aqui mais uma vez. Então, aqui você tem essa parte aqui que tem fusível, varistores, capacitores, filtro de linha e capacitores varistores, que tudo isso aqui é uma parte de filtragem e proteção. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esqueça de se cadastrar no portal Samsung Climatiza. Muito obrigado e até a próxima!